Olá, você já deve ter visto o meu review curtinho entre aspas, do Mestres do Universo, um novo filme do Travis Knight, que adapta o desenho clássico dos anos 80, mas agora eu vim aqui para explicar para vocês como a DC Comics é uma peça importantíssima para a criação e fundamentação do lore do He-Man como conhecemos hoje. A primeira wave da coleção do Mestres do Universo surgiu em 1981 e normalmente sempre vinha com um colecionável e um quadrinho dentro explicando as origens daquele universo e tudo mais. Além também de caixas personalizadas e também tinha um texto ali, dependendo se for algo como, por exemplo, Gato Guerreiro e tal. Mas normalmente todos eles vinham um quadrinho juntos. Em 1982, a DC Comics passa a ser responsável por fazer esses quadrinhos, tendo os roteiros ali de Gary Cohn e artes do Mark Teixeira, fazendo as edições 5 a 11, onde muitos elementos ali da mitologia do He-Man são estabelecidas, como por exemplo a origem da Teela, sendo ela filha da feiticeira e filha adotiva do mentor. São todos elementos ali que foram criados nesses quadrinhos por artistas da DC Comics na época, sendo que, em paralelo a isso, na DC Comics estavam sendo publicadas em 1982 a primeira aparição, de fato, do He-Man dentro de um quadrinho oficial da editora, que seria o DC Presents, edição 47, com a história From Eternia to Death, onde acaba aí tendo um crossover com o Superman, e posteriormente, em várias revistas da DC, teve uma história insert ali, como uma segunda atração ali, uma história chamada Fates the Killer. Mas foi ali no finalzinho de 1982 que a primeira série, de fato, do Mestre do Universo saiu, escrita pelo Paul Kuberberg e com artes do Josh Tuscan. Essa série havia alguns elementos diferentes em termos de mitologia em relação aos quadrinhos que vinham nas caixas dos brinquedos, mas foi importante porque teve as primeiras aparições, por exemplo, do Gato Guerreiro e estabeleceu a origem da Rainha Marlena, que é a mãe do He-Man, que na verdade foi uma astronauta da Terra que se perdeu no espaço, acabou por cair em Eternia e se casou com o rei. Posteriormente a isso, não só a Mattel voltou à produção própria das HQs que vinham junto com os brinquedos, mas em termos de séries oficiais, assim, licenciadas pela Mattel, ela saiu da DC no final de entre 82 e 83 e foi para outras editoras, como por exemplo a Marvel Star Comics, que era uma linha secundária da Marvel, a Image e a MVC Creations nos anos 2000, e várias revistas de quadrinhos do He-Man também foram feitas internacionalmente, como em países como a Alemanha e especialmente o Brasil. Eu acho que o pessoal mais velho vai se lembrar também ali, junto com a revista dos Trapalhões, do Gugu e coisas do tipo, a revistinha do He-Man também. Mas em 2012, a Mattel volta a licenciar as HQs do He-Man para a DC Comics. Então isso é meio que uma volta para casa, que foi muito esperado por muitos fãs. E seguindo a tradição, eles voltaram dentro das mini-comics que vinham junto nas HQs, com roteiros de Scott Nemchlik e artes de Wellington Alves e Atson Jimenez. Entre esses materiais você tem a origem do esqueleto, o que acontece depois da série do New Adventures of He-Man, que é aquela série do final dos anos 80 que ninguém assistiu, o surgimento do filho do He-Man, que é o Dare, que é o segundo herói ali dentro da mitologia do He-Man, conhecido como o Hero, com o hífen no meio. O Hero apareceu também no Revelations, da Netflix, que é o seriado do Kevin Smith, que é muito bom. E sendo que também foi um personagem que era a ideia ser o spin-off originalmente do He-Man, mas esse projeto não saiu na mesa, mas é um personagem que entrou oficialmente ali para o lore da franquia ali nesse período. Mas seguindo, ainda em 2012, saiu a primeira série nova do Mestres do Universo dentro da DC, lançado pela linha digital da editora na época, que tinha aquele esquema de primeiro sair digital, depois sair impressa. Foi, a princípio, uma minissérie de 6 edições, onde o esqueleto, manipulado por um vilão ali misterioso, que foi revelado no final, ele consegue tomar o castelo de Grayskull e matar a feiticeira, e possui os fabulosos poderes que o local apresenta. O volume 2 da série, aí já sendo uma série já mensal direta, essa aí mostra uma tentativa de ressuscitar a feiticeira e também apresentou novos personagens e aprofundou eles dentro de novas mitologias, tendo origens novas aí, no caso, pro He-Man, Esqueleto e Hordak, mas também apresentando, como eu posso dizer, tem um certo personagem que aparece no final que muitas das características saíram exatamente das HQs publicadas ali naquela época. Não vou falar quem é, para quem não viu o filme,
mas é um personagem bem famoso que aparece no final da cena pós-créditos, e quem leu as HQs desse período vai bater o olho e falar: caralho, eles tiraram daí a inspiração dessa versão desse personagem, sem citar spoilers. Mas o mais curioso de tudo é que até a própria Mattel incentivou crossovers com a DC Comics, ou crossovers dentro ali de outros universos animados, que meio que costuram ali com a cronologia nova criada a partir dessas duas HQs. O primeiro crossover de destaque seria o DC Universe vs Master of the Universe, que ali foi escrita pelo Keith Giffen com a arte da Tetsuya, que o esqueleto, junto ao orco corrompido e com poderes ilimitados, eles saem de Eternia e vêm para o universo DC e tentam roubar a energia mágica da Terra Prime, só que eles encontram a Liga da Justiça no caminho. Seguido a isso, você tem o He-Man, o Eternity War, que ele pega muito do que essas 3 HQs ali construíram ao longo do tempo, desde 2012, os 2 primeiros volumes do Masters of the Universe e o crossover com DC Universe, e a partir daí coloca uma guerra onde as forças de Zordak, do Esqueleto e de Eternia entram em conflito para possuir os poderes do Castelo de Grayskull. Quando o Eternity War acaba, foi seguido outras 2 séries dentro da DC Comics, utilizando aí o He-Man e os Mestres do Universo, 2 crossovers, mas a curiosidade é que eles não seguem a cronologia estabelecida das HQs anteriores. Eles seguem uma cronologia mais próxima do desenho ali, e são HQs bastante interessantes de se ler. O primeiro deles é o crossover com Thundercats, que após uma derrota, o Mun-Ra descobre os poderes da Espada do Poder e vai atrás, e aí shenanigans, com roteiros de Rob David e Lloyd Goldfine e artes do famoso Fred E. Williams II, e a sequência disso, para o choque surpresa de todos, que é o Injustice vs Masters of the Universe, onde o He-Man é convocado ali pelos heróis do universo do Injustice a combater o Superman do mal, e aí o grande lance que torna essa HQ muito especial é que o He-Man, ele também recebe os poderes do Shazam, aí ele vira o Shazam com o If no meio, o que faz meio que um fechamento de ciclo ali, visto que Capitão Marvel também é uma das inspirações óbvias pro He-Man, e no final ele ganha os poderes que eles possuem. Posteriormente a isso, a última série que saiu da DC Comics do He-Man, antes da Mattel ceder os direitos para Dark Horse, e aí eles continuarem até hoje publicando HQs por lá, é o He-Man e o The Masters of the Multiverse, que é uma anti-Eternia que vai dominando e derrotando todos os He-Mans do multiverso, e aí um pequeno grupo de He-Mans tem que pedir ajuda ao Príncipe Kandor, da anti-Eternia, e para quem não sabe, Príncipe Kandor é o esqueleto, para reverter essa situação. Então aí foi um resuminho bem breve sobre o histórico dos Mestres do Universo com a DC Comics, e de como eles foram fundamentais ali para construir o que se conhece como mitologia deles. Muita coisa apareceu no desenho e nas diferentes versões. E, de novo, recomendo muito ver o filme do Mestre do Universo. É um filme muito legal. E até a próxima. Olá, meu nome é Diogo Oliveira e eu sou escritor. Eu publiquei um livro junto com a editora CQ chamado Nova Gênesis, que é o primeiro livro brasileiro totalmente dedicado tanto ao Snyderverse quanto ao DCU, pegando filmes ali e no começo dos 2 universos, sendo aí Homem de Aço, Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Esquadrão Suicida, fazendo análise aprofundada deles, de tudo que eles apresentam e também do posicionamento deles dentro das adaptações de HQs contemporâneas. Então, se você anda curtindo o que eu tenho falando aqui dentro da página, ou se curtiu o que eu falei aqui no vídeo, você acessa ali a loja da CQI, pode procurar nas redes sociais da CQI ou só pesquisar loja editora CQI, e aí você acha a gente, você pode adquirir sem exemplar. É isso, valeu!